construir patrimônio, se você quiser ter sua casa própria, se você quiser gerar renda passiva através de aluguéis, por exemplo, se você quiser principalmente acelerar a construção do seu patrimônio, não ter que esperar aí anos, décadas para que isso aconteça, essa live é para você. Se você respondeu sim para pelo menos uma dessas perguntas, eu digo para você, esse conteúdo de hoje vai ser transformador na sua vida. Eu vou trazer um convidado, eu vou trazer alguém que tem muita referência nesse assunto. Então, a cada um de vocês que estão entrando, sejam muito bem-vindos. Ao Thiago, ao meu parceiro que vai conversar comigo sobre esse assunto espetacular, que é o Luiz, que está aqui também, ao Iago, a Kelly, que está entrando também. Queria pedir, gente, para você que está aqui, pega essa Zedeltinha lá embaixo, manda para alguém. Esse conteúdo vai ser transformador. Esse conteúdo vai falar sobre alavancagem patrimonial. Esse conteúdo é para quem quer construir patrimônio, para quem quer morar na casa dos sonhos, para quem quer gerar liberdade financeira através de patrimônio. Nós vamos falar muito sobre isso com alguém que é referência no assunto. Comunica muito bem, tem um propósito lindo de ajudar pessoas a realizar sonhos, mas eu preciso que você clique nesse coraçãozinho. Porque se você não clicar, o Instagram não vai compartilhar com quase ninguém que nós estamos aqui ao vivo, entregando um conteúdo absurdo. O conteúdo de hoje é extremamente transformador e vai ser feito para você que quer transformar sua vida financeira, para você que quer trabalhar só se você quiser. Imagina você chegar no momento da sua vida que você fala, pô, só trabalho se eu quiser. Você trabalhar pelo propósito, tipo o Silvio Santos, por exemplo. Trabalhar, mas só porque quer, não é porque precisa para receber dinheiro. E a alavancagem patrimonial, gente, é determinante. Então, para você que quer ou não quer ter sua casa própria, patrimônio na sua vida é fundamental, mesmo que não seja com a sua casa própria, mesmo que seja de outra forma. Nós vamos falar sobre isso, mas eu entendo, tá? Que toda pessoa de sucesso, ela tem um propósito, muitas vezes, de ter sua casa própria, sim, de morar na casa dos sonhos, sim, no momento certo, da forma certa. É sobre isso que nós vamos falar aqui hoje também. Então, coraçãozinho, para que o Instagram compartilhe com outras pessoas. E nós estávamos falando sobre essa questão de buscar acesso a informações para alavancar patrimonial. É sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. E hoje eu vou trazer uma pessoa que eu admiro demais como pessoa, como empresário, como uma pessoa que constrói uma família dentro dos princípios que eu acredito também, e alguém que está aqui para ajudar você. Alguém que, desde quando começou a trabalhar na área imobiliária, ele ajuda pessoas a realizar sonhos. Isso é maravilhoso, comunica muito bem. Na hora que eu vejo o Luiz falando, compartilhando conteúdo, eu falo, uau, esse cara comunica muito bem e ele me ajuda para que eu possa comunicar cada vez melhor também através da comunicação clara, direta, simples, mostrando para você que é muito simples entender muita coisa que talvez a gente ache que seja complexo no primeiro momento também. É um amigo, é um grande profissional, é um grande empresário, é um aluno e é alguém que vai compartilhar um conteúdo gigante. Então, eu queria de antemão agradecer ao Luiz por ter aceito esse convite, parabenizar cada um de vocês que estão aqui agora. Mande essa live para alguém. Hoje vai ser algo tremendo, um grande conteúdo com alguém que é referência no assunto. Então, Jô, Thiago, cada um de vocês que estão aqui, compartilha com alguém. Meu amigo Luiz, primeiro, obrigado por ter aceito o convite, mais uma vez. Acho que a gente já fez algumas lives anteriormente também. E aí eu queria perguntar quem é o Luiz. Então, fala um pouquinho do Luiz para que as pessoas possam saber quem é você também. Bom dia a todos. Tá me escutando bem, Schumacher? Perfeitíssimo. Maravilha. Que bom, né? Então, dá bom dia a todos. Que Deus, primeiramente, abençoe o dia de cada um, abençoe seu dia. Todas essas pessoas que estão já nos acompanhando aqui, né? Um breve relato sobre quem é o Luiz, né? Eu me considero filho amado de Deus, eu me considero a imagem e semelhança do Senhor. Eu comecei muito novo a trabalhar, né? E o caminho que o meu padrasto me ensinou foi o caminho do mercado imobiliário. É um mercado que eu gosto muito. Já tenho aí 21 anos nesse mercado, né? Sou formado em administração pela PUC Minas, né? Hoje, né, Deus me presenteou com duas lindas empresas, né? A KL Assessoria, onde eu cuido da parte do financiamento imobiliário, e a The One, que é uma corretora de seguros, né? E lá a gente trabalha com todo tipo de seguro em geral, mas também a gente trabalha com consórcio, né? Que é um caminho também para você acessar, né, imóveis, para você aumentar o seu patrimônio, né, sem pagar juros. E eu falo que
o Luiz, gente, ele vai trazer um conteúdo gigante hoje para vocês, principalmente, porque, cara, você vê que legal. Independente, ele é um cara que, se ele tiver que vender um produto, mas de alguma forma o cliente não ser bem atendido, ele não vende. Ele é um cara que ele entrega algo extremamente consultivo e ele trabalha na KL, é sócio da KL junto com a Kelly, que é uma outra aluna, outra amiga para a vida também, e trabalha com o Bruno Miranda na Deone. E o legal é que ele trabalha com financiamento, ele trabalha com seguros e trabalha com consórcio, que é um produto que tem crescido muito. Então, na verdade, é o que for o ideal para você, ele tem para te oferecer. Desde que você dê a oportunidade também de conhecer o produto, de entender as oportunidades também. E aí, Luiz, eu falo muito sobre sonhos. Eu costumo falar muito com meus alunos o seguinte: se você vai fazer uma viagem, com toda certeza você vai gastar dinheiro. E o dinheiro é para gastar e para realizar sonho. Se você vai comprar uma casa, também você vai gastar dinheiro. Você pode ganhar dinheiro, dependendo da forma que você compra, dependendo da oportunidade que você pegue também. Mas o objetivo principal não é esse. A pessoa compra uma casa num condomínio, uma cobertura, para realizar um sonho, para poder fazer um churrasco na churrasqueira da própria casa, para poder ter aquilo como existência. Isso eu acho que tem muita relação com o sucesso. E eu queria que, tipo assim, você falasse um pouquinho da importância das pessoas terem um imóvel, terem uma casa, porque eu sou aquele tipo de educador financeiro que eu falo o seguinte: cara, seu dinheiro foi feito para você usar. Independente se você vai gastar ou se você vai ganhar dinheiro com isso. Mas para a construção de uma vida de sucesso, como é que você, durante esses 21 anos de carreira, você entende esse sonho? Porque, no meu ponto de vista, é o principal sonho do brasileiro: morar na sua casa própria. A maioria tem esse sonho. E, infelizmente, muitos não vão realizar por não buscar acesso. Porque se buscasse a ajuda de alguém, como você vai falar hoje, talvez se transforme em algo muito mais simples. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa importância da pessoa buscar morar no seu imóvel próprio, buscar ter seus imóveis, seus galpões, se caso queira também. Fala um pouquinho sobre isso para que as pessoas possam entender a importância de buscar esse acesso e de ter esse imóvel para construir o seu próprio sucesso. Maravilha, Schumacher. Olha, durante esses 21 anos que eu tenho de mercado imobiliário, né, eu já passou tantas pessoas pela minha vida e cada pessoa que passa eu aprendo um pouco mais, né? O que eu posso afirmar, né? Isso é uma convicção minha. O imóvel, ele é uma necessidade básica para o brasileiro. O brasileiro precisa ter algo para chamar de seu, né? Eu falo que a casa, aí quando eu falo casa, eu me refiro ao imóvel, né? Obviamente. É o porto seguro de qualquer pessoa, né? É a casa, quando é sua, que vai abrigar sua família. É a casa que, quando tudo der errado lá fora, ali é o seu ambiente de segurança. Ninguém te tira, né? Eu já morei um tempo da minha vida de aluguel e a minha mãe sempre falava assim, né? Ela falou assim: se a gente morar de aluguel, eu não tenho certeza se amanhã eu vou estar aqui de novo. E eu perguntava: mas por quê, mãe? Né? Eu era mais novo. E ela falava assim: porque se amanhã o dono da casa chegar e falar que quer vender essa casa, eu tenho que sair. Né? E aí a gente tem que procurar uma nova casa, de repente mudar de bairro, mudar de região, trocar de escola. A gente não cria raiz, né? Eu falo que o aluguel não tem problema ele ser temporário na sua vida, ele só não pode ser permanente, né? É interessante que hoje a gente vê muitas pessoas que lá atrás criticavam ter imóvel, hoje já tem imóvel, né? Eu falo que tudo depende da necessidade. Quando casa, tem filhos, entende que de fato é importante você ter um lugar para chamar de seu. E aí eu estou falando da importância primeiro no primeiro nível, que é o nível ali de você ter a base, né? Se você tem uma casa, se você tem um lugar firmado, a partir daí você consegue começar a construir novas coisas. E quando a gente vai para o processo de construção patrimonial, depois que você tem a sua própria casa, você consegue entender a importância de cada vez mais buscar ter patrimônio, e aí esse patrimônio em imóveis, né? Porque imóvel está sempre em valorização. Eu nunca vi um imóvel ficar mais barato. Todo mês, todo ano, o imóvel está ficando um pouquinho mais caro, né? E através da conquista de outros imóveis, você consegue trazer renda, né, para dentro de casa, pelo fato simplesmente de você ter ele disponível para aluguel. Então eu digo que todo brasileiro precisa ter a sua casa. Talvez aquele momento que ele tem ali de uma transição de emprego, né, ou uma mudança de região, se justifica ter
morar de aluguel. Mas o aluguel ele não pode ser algo permanente na sua vida. Ele precisa ser temporário. Eu costumo até dizer o seguinte: se tudo der errado na vida da pessoa, tem um imóvel. Imagina. Se ela não tem essa base, se não tem essa referência, então entender a importância dessa construção. E existem algumas formas da gente adquirir imóvel. Uma delas é você guardar o dinheiro e ficar aí, talvez, 20 anos, 30 anos guardando dinheiro, e daqui 20, 30 anos você fala assim, pô, cadê o dinheiro? Você já foi para Guarapari com ele, você já trocou de carro com ele, você já realizou um monte de coisa. E é muito, tipo assim, eu costumo até dizer, aquele médico, aquele grande empresário que ele gera muita renda, talvez ele consiga alavancar, assim, patrimonialmente falando, com uma geração de renda naquela operação que ele tem. Talvez no mês da empresa dele, um mega cliente, ele consiga realizar um sonho. Mas a gente tem que começar a entender que não é o comum na maioria dos brasileiros. A maioria dos brasileiros vão considerar aí uma renda média de seus 5 mil, mas estou até aumentando um pouquinho. Uhum. Imagina guardando ali 300, 400 reais para comprar um imóvel. Tudo tem um começo, eu sempre sugiro. Comece mesmo que você financiar, para você ter mais possibilidade de ser contemplado num consórcio, também um lance, uma entrada vai te ajudar. Comece a guardar os 200, os 300 reais, porque você já vai conquistando. Mas, Luiz, demora demais, cara, porque é algo que, além de demorar demais, se a pessoa for guardar todo mês, ela tende a ir para Guarapari com esse dinheiro. Ela tende a buscar alguma oportunidade, a talvez a gastar dinheiro de outra forma e não direcionar para esse sonho do imóvel, talvez não aconteça. E aí entra o Luiz. E aí entra as opções que a pessoa tem. E eu queria que você falasse sobre essas opções que a pessoa tem de comprar um imóvel e como que essa pessoa pode buscar um acesso para alavancar esse patrimônio. Então, cita para mim as formas que a pessoa pode utilizar para adquirir esse imóvel. Schumacher, as pessoas hoje elas têm 3 formas de comprar um imóvel, ok? A primeira forma é para quem vai comprar à vista. E aí nós temos 2 cenários. Aquela pessoa que já tem o dinheiro, que é o quê? Quando ela quer comprar um imóvel à vista, então provavelmente esse dinheiro está aplicado. Então vamos pensar aí numa compra de um imóvel de 500 mil reais, por exemplo, de 300 mil reais. Se ela já tem esse recurso, quando ela tira esse recurso do investimento, ela precisa entender que ela está perdendo investimento e um dinheiro que ela tinha ali e que ela poderia lançar a mão dele para agora imobilizar esse dinheiro através de um imóvel. Tá? Eu, particularmente, não sou... não é muito o caminho que eu escolheria, comprar um imóvel à vista. Ok? Existe agora aquela pessoa que fala assim, não, eu não gosto de pagar juros, eu não quero ter nenhum custo com o dinheiro, eu quero juntar esse dinheiro para eu poder comprar lá na frente. Olha, provavelmente você vai passar a vida inteira juntando esse dinheiro e quando você tiver ele, que você chegar para comprar o imóvel, esse imóvel está mais caro e novamente você volta para aquela corrida de juntar. Então veja que comprar à vista eu não considero uma boa opção, ok? A segunda forma é através do financiamento imobiliário. O financiamento é para quem tem pressa. O financiamento é para quem precisa de um imóvel imediato, né? Eu atendo lá na KL muitos clientes que às vezes falam assim, esposa está grávida, estou casando, eu preciso de ter um imóvel hoje, né? Estou saindo da casa dos meus pais, eu preciso ter um imóvel hoje. Então, são pessoas que, às vezes, a necessidade impõe a ele a urgência de comprar um imóvel, tá? E para comprar um imóvel hoje, a gente tem 2 caminhos também, né? Você tem o programa Minha Casa Minha Vida, que é um programa do governo federal que é voltado, né, para ajudar a pessoa na compra do primeiro imóvel, para ajudar aquele cliente de baixa renda, né? E eu digo que em situações como essa, o financiamento ele é uma ótima opção porque ele vai resolver o seu problema e o programa Minha Casa Minha Vida tem taxas de juros baixas. Só que o programa Minha Casa Minha Vida não é para quem quer ou está pensando em comprar vários imóveis, porque o programa Minha Casa Minha Vida você utiliza dele uma vez, né, do benefício, do subsídio, da parcela baixa. Então, se você já tem um imóvel, você não consegue, inclusive, comprar de novo no Minha Casa Minha Vida. Mas o Minha Casa Minha Vida é uma ótima alternativa. Ou quando a gente pensa naquele cliente também, né, mais de alta renda, que quer realizar o sonho de uma casa em condomínio imediatamente, ele vai achar o caminho do financiamento. Obviamente, a gente sabe que a urgência pelo dinheiro ela tem um preço, e o preço é os juros. Então, tem gente que está disposto a pagar mais caro para ter algo imediato. E eu não tiro a razão dessa pessoa, não. Né? Cada um define o que é melhor.
Tá? A terceira forma de comprar esse imóvel é através de consórcio. O consórcio ele foi feito para quem está pensando no planejamento, quem está pensando adquirir um imóvel de uma forma mais barata. Por quê? Isso é uma verdade, eu não posso esconder ela, mas quem financia um imóvel tranquilamente vai pagar 2, 3 vezes mais. Eu trabalho 21 anos, né? E eu falo isso para o cliente. Tem muito cliente que fala assim, eu vou multiplicar aqui, eu vou achar um valor mais alto. Sim, por quê? Porque você está pagando juros. Então eu não posso também deixar de te falar isso, mas está resolvendo algo seu imediato. Quando nós vamos para o consórcio não tem juros. O consórcio ele tem apenas uma taxa de administração que ele é diluído ao longo do tempo. Então, para aquele cliente que é novo, por exemplo, não está pensando agora em casar, mas já está escolhendo plantar uma semente hoje, né? E nós vamos chamar essa semente do primeiro imóvel, essa semente de um bem patrimonial hoje, né? Se a gente respeitar o tempo, né, esse consórcio ele vai trabalhar ao nosso favor. Então, o consórcio é para aquele jovem que não sabe ainda o que quer comprar, mas já quer começar a investir hoje no imóvel. O consórcio é para aquele cliente que já tem o seu imóvel e quer agora partir para o segundo ou quer já pensar no upgrade de onde mora para um lugar melhor ainda. Então, o consórcio ele entra nessa via. Eu digo que o consórcio, Schumacher, ele é para todo mundo. O que acontece é que as pessoas ainda não descobriram o consórcio na sua essência. Por quê? No passado, nós tivemos muitas pessoas vendendo o consórcio da forma errada, oferecendo o produto como algo imediato, né? O famoso, paga aqui 3 prestações que você vai ser contemplado. Não, o consórcio não funciona dessa forma. O que nós oferecemos quando nós ofertamos o produto consórcio para o cliente, né, é um planejamento. E é interessante que quanto mais você planeja, né, mais assertivo você tende a ser na conquista daquele patrimônio. Então, eu diria que as 3 formas são essas. Ou é à vista, aonde você vai ter que juntar todo o dinheiro, ou tirar daquela aplicação que está te rendendo bem, ainda mais no período que nós estamos vivendo agora de taxa de juros alta, financiar, que é o preço do imediatismo, né? Quero logo conquista, né? Só que ele vai te trazer um custo, que é o custo dos juros, ou o consórcio, que é uma forma planejada, né? E eu falo que, às vezes a pessoa fala assim, usa muito aquela frase, né? O consórcio demora. Eu falo que demora para quem não toma atitude de fazer um consórcio, porque quem faz, lá no escritório, nós já temos vários clientes, né, experimentando o gostinho de receber uma ligação nossa com a seguinte informação. Parabéns, você foi contemplado. E, cara, e você, o Bruno, são espetaculares nisso, porque vocês entram nesse processo e querem que o cara, tipo assim, seja contemplado e ajudam ele a ter estratégia. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Isso é legal, porque isso traz mais acesso para as pessoas, né? A Kelly também, lá na KL, vocês têm esse objetivo de ajudar as pessoas, isso é tremendo. Gente, quem quer alavancar patrimônio, quem quer transformar a própria vida financeira, quem quer morar no seu imóvel próprio, quem quer ter seguros, não deixa de seguir, clica nessa setinha lá em cima, onde está lá o nome. Quem não me conhece, eu sou educador financeiro, já tem 9 anos, trabalhei 17 anos no mercado financeiro. O Luiz, há 21 anos nesse mercado, então essas 2 pessoas você precisa de seguir se você quiser transformar sua vida financeira. Então clica lá agora e faça sua pergunta aqui que nós vamos responder daqui a pouquinho também. Então o pedido de seguir é só para quem quer transformar a própria vida financeira. Se esse não é o seu objetivo, então não precisa seguir a gente não, mas se tiver interesse, certeza. Uma coisa que o Luiz falou, cara, que é fundamental, são coisas que é para todo mundo. Por exemplo, eu entendo que a educação financeira é para todo mundo. Por melhor que a pessoa esteja, ela tem que se desenvolver financeiramente, por pior que ela esteja, também tem. Consórcio, quando eu trabalhava em banco, eu falei assim, isso é um produto que o banco adora, rentabiliza muito o banco, mas é um produto que eu nunca tive interesse nenhum, nem em consórcio imobiliário, nem de automóvel. E aí, quando eu saí do banco, quando eu comecei a estudar esse assunto, eu falei assim, por que eu não comprei antes? Eu falo que foi até engraçado que minha esposa ela vai formar no final do ano que vem e ela vai ser psicóloga. E eu falei com ela, Débora, na hora que você formar, vamos pegar nenhum dos nossos imóveis, nada disso, e vamos alugar uma sala para você, mesmo porque o que a gente tem eu acho que não ficaria ideal para você. E aí nós fomos lá conversar com o Bruno,
E eu já fui lá querendo dar esse presente para ela, falei assim, eu vou fazer um consórcio no nome dela. Mas eu queria que ela ouvisse, eu não queria simplesmente entregar para ela entender. E você tem que ver a animação dela, os planos, os objetivos, porque ela entendeu a importância de planejar algo. Então ela sabe que ela vai ficar de aluguel numa sala durante depois, na hora que for contemplado, se for daqui 2, 3, 4, 5, 6, dependente do prazo, ela vai ter o imóvel dela lá. E aí eu tenho outros consórcios para outros objetivos também, mas entenda isso. Eu entendo, eu reitero para você, gente, se você acha que o consórcio não é um produto ideal para você comprar seu imóvel, talvez porque você não conheça. Eu falo com toda sinceridade. Anota o nome, coloque aí Deone Seguros, coloque aí Luiz, Ó Luiz o quê? Silva. Ó Ó Silva. Silva, manda uma mensagem, fala assim, eu estava na live com o Schumacher, quero ter uma conversa com você sobre consórcio. Consórcio é uma forma de você criar uma escada de alavancagem também, porque você pode comprar um consórcio que esteja dentro da sua condição agora, você já começa a plantar essa sementinha, e lá na frente você pode o quê? Adquirir outros consórcios, você pode trazer estratégias totalmente diferentes para você ser contemplado, e hoje, consórcio, você tem muito mais possibilidade de ser contemplado, nós vamos falar sobre isso. Antigamente, na época que eu trabalhava em banco, era o seguinte, faça o consórcio e daqui 20 anos você E talvez espere seja ser contemplado. sorteado, né? E espere ser sorteado. E o banco não tinha interesse em sortear ninguém, não. Por quê? Porque quer trabalhar com seu dinheiro. Já as empresas, aí nós temos inúmeras Administradoras, né? administradoras hoje que oferecem um consórcio, ela tem que te trazer diferenciais e te mostrar que você tem chance, não está te prometendo, mas você tem chance de ter uma contribuição muito mais rápida. Então, trazer essa ideia. Então, mudou muito o cenário. Então, gente, consórcio hoje, ele está sendo trabalhado de uma forma muito mais profissional. Mas tem que ser feito também com uma consultoria. Consórcio é para todo mundo, sim. Hoje você consegue fazer uma carta de consórcio aí, de 100 mil reais, se eu estiver falando besteira aqui, em torno de 300 reais por mês. Pagar de prestação 341,70. 341,70 por mês, que é a tabela reduzida. Então ficou muito mais acessível. Aí vocês vão entender essa ideia também. Mas consórcio não é produto. Ah, se não der, eu paro de pagar. Não é. Porque seu dinheiro vai ficar travado durante muito tempo. Consórcio é para pessoa que vai pagar sim, vai pagar em dia principalmente, que entre dentro da sua condição de pagamento. E eu falo, faça consórcio e invista ao mesmo tempo. Não faça só um ou outro também, não. Não adianta só o consórcio, porque os imprevistos vão chegar e você não vai ter acesso ao dinheiro. Então, as duas coisas ao mesmo tempo. Mas consórcio é fundamental e é para todo mundo. Uma outra coisa que eu sugiro para meus alunos também, eu falo o seguinte, olha, o meu objetivo é o seguinte, eu gero muita renda, eu vou fazer um financiamento, porque o consórcio pode ser que eu não seja contemplado tão rápido, eu preciso de imóvel rápido. Mas eu quero antecipar as prestações. Então, o produto para você é financiamento, não é consórcio. Consórcio não é para antecipar. Consórcio é para você pensar em pagar suas prestações de dia, porque é um processo diferente. Então, entender qual é o seu perfil. Por isso que você precisa conversar com o Luiz, para entender. É financiamento? É consórcio? E trazer essa ideia também. E uma coisa que me, tipo assim, uma das maiores conexões que eu tive com o Luiz, além de ser meu aluno, um amigo, e torcer pro meu time que eu torço, amanhã tem jogo para nós, e ele busca muito o que cabe no seu orçamento. Tem muita gente que fala assim, não, eu quero morar num apartamento de 500 metros quadrados, 500 metros não, de 500 mil reais, aí é um mega, mas de 500 mil reais, aí isso aí é de 10 milhões de reais, né? O triplex. De 500 mil reais, só que a pessoa recebe, por exemplo, sei lá, 10 mil reais por mês. E aí? Entra na condição? Mesmo sendo consórcio, mesmo sendo financiamento, dá para você ligar uma coisa com a outra? E Luiz, fala um pouquinho mais sobre isso. Tipo assim, tem coisa, a pessoa quer um objetivo, mas o que cabe no bolso dela naquele momento é uma outra coisa. Só que a pessoa quer outra coisa. Como é que você lida com isso? Como é que você chega num consenso com a pessoa sobre essa situação? Ô, Schumacher, isso é muito interessante, porque isso acontece muito, sabe? E toda vez que eu me deparo com essa situação, eu sempre gosto de trazer uma reflexão para o cliente a partir daquilo que eu já vivi, né? Aquilo que nós já vivemos, a gente passa a ter propriedade sobre aquilo que nós vamos falar. E eu conto que o meu sonho, né? O meu sonho é de morar numa casa em condomínio. Mas eu conto que eu não desisti do meu sonho, mas o primeiro degrau que eu subi na minha vida patrimonial foi um apartamento de 40 metros quadrados, que na época custou 65 mil reais. E foi difícil pagar, né? Hoje, quando você fala assim, um apartamento 65 mil reais, mas é porque hoje 65 mil, quando comparado com o imóvel, é um valor bem supérfluo. Mas na época que eu comprei, né, 65 mil representava muito. Mas eu comprei um apartamentinho pequeno, né? E desse apartamento eu fui para um outro imóvel e assim estou indo. Hoje eu moro numa casa que me atende muito bem, mas ainda não é a casa dos meus sonhos.
E eu falo para os clientes o seguinte, né? Chega lá muito cliente que já quer acessar o imóvel do sonho. Mas hoje a capacidade dele de pagamento ou o salário não permite, né, buscar uma prestação. E aí eu não estou falando de financiamento ou consórcio, eu estou falando de uma prestação que seja reflexo daquela dívida que ele precisa fazer, daquele compromisso que ele precisa fazer para acessar o imóvel. Mas eu falo que a gente começa tudo na nossa vida a partir do primeiro degrau. Então eu explico para esse cliente, contando, né, um case da minha vida, que eu ainda não cheguei no degrau que eu gostaria do meu imóvel, mas que eu estou nesse processo de subida da escada, né, do imóvel. Então, eu comprei, o imóvel me atendeu durante um tempo, eu vendi, comprei um outro e assim está indo, né? E já estou próximo já de realizar esse sonho, mas eu não perdi de vista esse planejamento que eu fiz. Então eu falo para os clientes o seguinte, olha, você quer viver esse imóvel? Mas hoje a sua realidade te permite esse daqui. Viva essa realidade e a partir desse imóvel você vai usar ele como trampolim, você vai usar ele como um degrau a mais para você chegar. Né? E as pessoas falam assim, mas eu estou pegando aqui, eu vou demorar 20 anos para pagar. Não. Trazer um dado aqui, né? Hoje, se for financiamento, a pessoa vai demorar no máximo aí 15, 18 anos para poder quitar um imóvel. Consórcio hoje, o prazo máximo de um consórcio é 220 meses, né? Então, 18 anos também. Então, você veja que, por mais que você faça uma dívida, um compromisso a longo prazo, você tende a quitar ele antes. Por que quitar ele antes? Porque, às vezes, você vai querer amortizar, né, antecipando com seu fundo de garantia ou com recurso próprio. Esse imóvel tende a valorizar em relação ao preço que você comprou e tudo isso vai gerando espaço, né, de renda ou de valorização que vai te permitir daqui a pouco a trocar de imóveis. Lá na KL eu tenho 21 anos, eu já tive cliente que já passou por mim 3 vezes. Né? Por que ele passou 3 vezes? Porque ele comprou, acelerou o pagamento, foi para o próximo, comprou, ainda assim devendo um pouco, vendeu, né? Que é permitido, não tem problema algum, e assim está indo. E eu tenho clientes que às vezes está fazendo financiamento, mas também está fazendo consórcio. Por quê? Porque o salário dele hoje possibilita pagar duas parcelas. Nós vamos falar isso adiante. Né? O consórcio de antigamente, tradicional, realmente ele não favorecia tanto o cliente como a condição. Tudo na vida evolui, né? A gente fala que as barbearias de hoje não são as mesmas barbearias de antigamente. Minha esposa até brinca, fala assim, nossa, as barbearias hoje, dá até vontade de ir lá cortar o cabelo, de tão chique que é. Então, tudo evoluiu. Assim como todos os produtos evoluem, celular evolui, o produto consórcio também evolui. E eu digo que o consórcio ele é uma ferramenta que quando você sabe utilizar ela da maneira certa, e compra a ferramenta certa, ela de fato vai resolver a sua necessidade. Mas se você comprar uma ferramenta errada, talvez você vai se frustrar, porque você vai comprar, você precisa fixar um prego na parede, então você deveria comprar um martelo. E talvez você chega, compra a ferramenta errada, um serrote, e você vai ficar lá tentando pregar um prego com um serrote, não vai conseguir e vai se frustrar e vai falar mal do serrote. É o serrote que é ruim? Não. É a ferramenta que você comprou que não é adequada para a sua necessidade. Então, o consórcio, quando você avalia ele corretamente, né, você consegue sim tirar o melhor daquele produto para a sua necessidade. Gente, esse cara é comunicador na essência, sabe? Você vê, ele explica de uma forma tão simples que a gente fala, que é isso? O negócio ficou prático demais e eu admiro muito o seu trabalho, a forma que você lida com a comunicação também. Eu modelo muita coisa também nessa explicação muito clara. Gente, até para entrar nessa questão do tradicional e do não tradicional, explica essa diferença então. Como é que... antes de você explicar, eu lembrei de algo que eu ia falar aqui, igual a cafeteria hoje, né? Eu tava vindo para cá, eu não sou de cafeteria, não gosto de tomar café, não é uma coisa que faça, mas o ambiente em si é legal, minha esposa gosta de muito, de vez em quando eu vou com ela. Antigamente, se você fosse tomar café, você tinha uma opção. Se você fosse fora de casa, era o quê? Na padaria. Hoje em dia você tem várias, talvez você vai na padaria. Padaria é a última das opções. Então, gente, o mundo está evoluindo e o consórcio passou por essa mesma transformação. E eu, antes de fazer o meu primeiro consórcio, eu atrasei um pouquinho a fazer, que eu tinha muitos preconceitos. Porque o consórcio antigamente
eu via muita gente cancelando, não fazendo, ou ficando insatisfeito com o produto. Hoje é totalmente diferente. Explica essa diferença do consórcio tradicional do consórcio atual. Não, maravilha. Né? O que eu chamo de consórcio tradicional? Consórcio tradicional é aquele que te dá apenas três opções de ser contemplado, né? Ou por sorteio, ou por lance livre, que é aquele famoso quem pagar mais pela carta leva, ou por lance fixo, que é uma opção onde todo mundo pode ofertar um lance já pré-estabelecido. Na sua maioria, 30%. Ok? Um consórcio também... 30%, gente, só para entender, 30% do valor da carta. Então, você tem uma carta de 100 mil, só para entender. Aí, cada administradora varia. Tem administradoras que é sobre, o percentual é calculado sobre o valor da carta, e tem administradoras que calculam sobre o valor da dívida, tá? E aí é exatamente isso que eu quero explicar. Luiz, se eu comprei um consórcio, eu já consigo saber quanto que eu vou pagar no final? Consegue. Como assim, Luiz? Você vai sempre pegar o valor do crédito que você está pegando. Então, vamos pegar um exemplo aqui, um crédito de 100 mil para facilitar. Ok? 100 mil e vai somar com o custo da taxa de administração, né? O custo de consórcio, ele basicamente ele é formado aí por três valores. A taxa de administração, que é o custo do dinheiro que a administradora ou o banco cobra, ok? O segundo chama fundo de reserva. O que é fundo de reserva? O fundo de reserva, como o próprio nome já traz, é uma reserva que, caso alguém deixe de pagar ou haja uma inadimplência, para que os contemplados do mês não sejam prejudicados, utiliza-se desse fundo de reserva para tapar esse buraco até receber dos inadimplentes. Ok? E o terceiro custo de um consórcio é o seguro, tá? Que antes da contemplação ele não é obrigatório. Após a contemplação, ele passa a ser obrigatório, porque na falta, né, precisa haver um seguro que chama prestamista que vai quitar aquele saldo devedor. Então, basicamente, esses são os três custos. Então, se você pegar o valor do crédito, e aí nós vamos somar aqui, por exemplo, com uma taxa final de 23%. Então, a sua dívida é 123 mil reais, ok? Se você pegar esse 123 e dividir pelo prazo que você escolheu, e aí nós vamos pensar, por exemplo, num prazo de 180 meses, você vai encontrar exatamente o valor da parcela que você vai pagar, ok? Esse era o consórcio que tradicionalmente era vendido no passado e ainda hoje ainda é vendido. Não tem nada de errado com ele, mas esse era o formato. Tá? De um tempo para cá, como tudo evolui, as pessoas começaram a perceber o seguinte, olha, pagar R$682 por uma parcela de 100 mil está, às vezes, comprometendo o salário daquele cliente, né? Às vezes está apertando. E aí eles tiveram uma sacada que é o seguinte, e se a gente conseguisse, de alguma forma, facilitar o pagamento até a contemplação? Porque tem muita gente que às vezes fala assim, nossa, eu conseguiria pagar essa parcela, mas se eu já tivesse contemplado. E aí a ideia foi, e se eu conseguir uma condição de pagamento até você ser contemplado? Porque geralmente quando você é contemplado, você vai fazer uso do dinheiro, entende-se que você vai estar comprando imóvel, às vezes saindo do aluguel e já indo para o imóvel, ou às vezes pegando aquela contemplação e amortizando a outra parcela que você tinha mais cara, né? Trocando a parcela mais barata, trocando a parcela mais cara por uma mais barata. E aí eles tiveram a sacada de criar a parcela reduzida. O que é a parcela reduzida? Até você ser contemplado, você pode pagar uma parcela 50% a menos do que você deveria pagar. Por isso que hoje você vê aí, às vezes assim, ó, consórcio de 100 mil, parcelas de R$341. Por quê? Isso é uma parcela reduzida. Até você ser contemplado, você paga bem menos do que você deveria pagar. Luiz, e o que acontece com esse outro valor que eu deixei de pagar? Esse outro valor, né, que é essa diferença, ela depois, somente quando você for contemplado, ela vai ser diluída no prazo que falta. Então vamos pensar, tá? Que 180 meses vai dar ali algo em torno de 16 anos, né? Vamos supor que você demorou 3 anos para ser contemplado. Então,
aquele valor que você deixou de pagar é diluído nos próximos 13 anos. Então acaba que fica depois uma parcelinha bem pequena em relação ao que você tem que pagar, porque houve uma facilidade no pagamento. Então essa é uma vantagem que eu digo que ela já mudou muito o cenário. Por quê? Quem não tinha condição de pagar uma parcela mais alta, agora consegue pagar uma parcela mais baixa. E quem tem uma condição de pagar uma parcela alta, agora consegue um crédito muito maior do que conseguiria. Ok? A segunda coisa que eu diria que aumentou e melhorou é que antigamente, para você ser contemplado sem utilizar recurso próprio, basicamente você tem duas formas, ou sorteio ou lance fixo, utilizando aquela estratégia que chama lance embutido. O que é o lance embutido? Nada mais é do que você usar o próprio dinheiro da carta para ofertar de lance. Então, numa carta de 100 mil, você podendo ofertar 30% de lance embutido, significa que você está falando assim, ó, administradora, quando eu for contemplado pelo lance fixo, ao invés de eu te pagar 30 para você me dar 100, desconta 30 dos meus 100 e me dá 70. Então, isso criou-se uma alternativa de contemplação para quem não tinha dinheiro, para quem não tem dinheiro nesse momento para ofertar de lance. E aí, o que as administradoras que estão aí despontando em vendas viu como diferencial? E se ao invés da gente oferecer apenas 2 formas de contemplação, a gente oferecer 5 formas? Aí chega até a assustar, falando assim, que é isso? De 2 passar para 5? Hoje, uma das administradoras que nós trabalhamos, ela te dá 5 formas de você contemplar sem usar recurso do seu bolso. Simplesmente utilizando o quê? Essa estratégia do lance embutido, onde você usa o próprio dinheiro da carta para ficar ofertando de lance. E hoje, sabe, Oxumar, qual que é o maior diferencial para te fazer ser contemplado de forma rápida? É você simplesmente pagar em dia. Muitas pessoas às vezes reclamam que demora a ser contemplado, mas quando você vai avaliar o histórico ali de por que a pessoa demorou a ser contemplado, muitas das vezes é porque a pessoa pagou fora, né, da data, em atraso, ou pior ainda, ela não deu lance. E aí aonde que a The One viu uma oportunidade de ajudar o cliente nessa aceleração de contemplação? Lá no escritório a gente tem o hábito de enviar mensalmente para o cliente uma mensaginha falando assim, olha, está chegando o dia do vencimento da sua parcela, não deixe de pagar. E a gente faz, sabe o que mais? Lá a gente também oferta o lance para o cliente, porque a gente sabe que o tempo dele é importante naquilo que ele está fazendo. Imagina você criar o hábito de fazer algo uma vez por mês, né? Se todo dia às vezes já é difícil, imagina uma única vez por mês você tem que tirar um dia para você ofertar o lance. Então nós lá do escritório também ofertamos esse lance para o cliente. Então veja os benefícios do consórcio hoje, né? Desse consórcio nesse modelo novo. Parcela reduzida em até 50%, ok? Lance embutido, né? Você utilizar o próprio dinheiro da carta para ser contemplado. 5 formas de ser contemplado. Dessas 5 formas aqui, tá? Todas elas privilegiam o bom pagador. Aquela pessoa que tem pagamento em dia da sua parcela, ela já sai na frente daquele que paga em atraso. Então veja que é importante saber escolher a ferramenta certa, mas também ter alguém, né, o especialista, que vai também te vender a ferramenta adequada. Porque não adianta comprar a ferramenta certa se você não vai saber usar ela, concorda? Então, passa pela instrução de utilizar a ferramenta certa, mas também receber a orientação correta, né, o direcionamento. Tinha aquela frase, né, se não tiver as manhas, não entra não, né? Eu brinco que isso vale para qualquer coisa da nossa vida, né? Seja construir, reformar, financiamento, consórcio, investimento, né? Eu lembro que em 2019, né, eu fiz o curso com você, eu não sabia para onde que eu via o meu dinheiro entrando, mas eu não via para onde que o meu dinheiro estava indo. E aí eu falei assim, gente,
que está acontecendo com o meu dinheiro, né? Que eu não vejo. E aí eu tive a oportunidade de participar do seu curso, né? Da sua palestra, e eu saí de lá assim, falei assim, uau, velho, como que eu estava cego, né? Por quê? Porque você que é o especialista, que é o cara que vive o dia a dia da vida financeira, o que você faz? Você traz luz para a gente, né? Você traz o quê? Direcionamento, você tira às vezes aquelas travas que estão nos impedindo de enxergar a maneira correta de fazer a gestão do nosso dinheiro. Então, assim como existe um especialista para cada coisa, na hora de comprar o consórcio também, você precisa escutar um especialista, né? E lá na The One eu falo que quando o cliente chega para a gente atender ele, eu abro a minha caixa de ferramenta. Por quê? Porque eu preciso primeiro entender qual é a necessidade dele, para eu olhar para minhas ferramentas e falar assim, ó, essa ferramenta aqui vai te atender no que você está querendo. Toma. E aí, né, nós temos sido bem assertivos na indicação da ferramenta certa para o nosso cliente. E essa diferença, gente, ela tem dado acesso a muito mais pessoas, né? Eu falo que, vou dar um exemplo do caso pessoal. Eu tenho um centro de treinamento aqui no centro de Betim, uma das salas é minha, quando eu saí do banco eu adquiri essa sala com parte das minhas reservas e aí, depois de uns 2, 3 anos, eu aluguei a sala do lado. Então aí eu tirei a parede, então o meu centro de treinamento tem 2 salas, por exemplo. Essa sala do lado está alugada, eu pago hoje R$ 969 de aluguel. E aí o que eu fiz há alguns anos atrás? Eu fiz aquisição no consórcio, do valor quase exato do valor, que é o valor da sala hoje, se eu fosse comprar ela, e pago paralelamente ao meu aluguel da sala do lado, eu pago esse consórcio. Vamos supor que daqui 2, 3, 5, 10 anos eu sou contemplado. Eu comento a você. Eu vou virar para a dona do imóvel e falar assim, olha, quer vender a sala? Aí ela pode falar comigo, quero. Aí eu não estou tirando dinheiro do meu bolso, não estou tirando dinheiro dos meus investimentos, porque para mim é loucura eu tirar hoje R$ 200 mil, é uma coisa que eu pago um aluguel de 965 e basicamente comprar essa sala. Então não tiro dinheiro, não descapitalizo, estou fazendo um consórcio no valor que entra na minha condição, fui contemplado, faço oferta para ela. Se ela não quiser me vender a carta, sabe o que eu posso fazer? Eu posso virar para o Luiz e para o Brunão e falar assim, aqui, eu não quero essa carta não, compra na minha mão. Aí, dependendo do prazo, eu vou ganhar dinheiro, então eu paguei algo que eu vou ganhar muito mais, que eu estou vendendo a carta. E aí depois você fala até de mais ou menos de valores, lógico, depende do prazo, mas só para você ter, eu vou poder fazer dinheiro com essa carta. Ou se não quiser, eu deixo ela lá e falo assim, não, deixa ela aí, eu não vou usar isso aqui agora não. E ela fica rendendo Selic. Falei alguma besteira? Exemplifique para mim essa questão de quanto que a empresa compraria, por quanto pagaria, por exemplo, essa carta se eu for contemplada aí até uns 3, 4, 5 anos. Você não falou besteira não, Schumacher, é isso mesmo, né? Tem muita gente, Schumacher, ganhando dinheiro com consórcio. E a pessoa pensa assim, mas peraí, como é que eu vou ganhar dinheiro com consórcio? Isso mesmo, você compra uma carta de consórcio, pagando a parcela reduzida, ok? Então você está pagando uma parcelinha pequena, tá? E se você for contemplado nos 5 primeiros anos, e isso tem acontecido lá no escritório, no Instagram, inclusive da The One, a gente tem postado os clientes que têm conseguido contemplação de forma rápida. O que a pessoa está fazendo com essa carta? Né? Quando você compra um consórcio, você tem dois caminhos ali. Você pode escolher o caminho da alavancagem patrimonial, que é as pessoas falam assim, ó, você conquistar mais imóveis de forma rápida, que é você comprar o bem e botar esse bem para alugar, e a partir daí o aluguel é que paga essa parcela dessa carta de consórcio que você tem. Mas tem muitas pessoas escolhendo o caminho da alavancagem financeira, que é o quê? É simplesmente você, na hora que foi contemplado, você falar assim, quero vender a carta, não quero assumir as demais parcelas. E aí é interessante que muitas pessoas acham que na hora de vender a carta é somar as parcelas que pagou e colocar um ágio sobre esse valor. Não, não. Você pega um percentual que hoje é no mínimo 20% sobre o valor do crédito. Então, se você foi contemplado, por exemplo, vou fazer uma conta rápida aqui, viu, Schumacher? Hoje, uma parcela de 100 mil vai te dar algo em torno de 341, ok? Durante um ano, no primeiro ano, você vai ter desembolsado aí R$ 4.000, ok? Só que você foi contemplado no 12º mês. Né? Oba, fui contemplado. O que eu faço com esse dinheiro? Você pode... o que eu faço com essa carta? Você pode vender essa carta.
E aí vamos pensar que tranquilamente 20% de 100 mil reais. Então não é 20% sobre o valor que você pagou, é sobre o valor do crédito. Então você vai conseguir assim imediatamente. Inclusive nós lá da The One compramos essa carta. Se você quiser nos vender, né, e aí eu vou justificar por quê, a gente paga 20% já definido para o cliente, né, porque nós vamos pegar essa carta e vamos trabalhar com calma a venda dela no mercado. E aí, obviamente, quando você trabalha a venda de qualquer produto com calma, você consegue uma rentabilidade maior. Mas eu digo para aquele cliente que fala assim, não, eu já não quero pagar a prestação do próximo mês. Né? Ele consegue vender essa carta de forma muito rápida. Então veja que ele vendeu a carta por 20, mas ele pagou quanto? Pagou 4. Então ele teve um lucro nessa venda de 16 mil reais. Ele recuperou o que ele pagou e ainda botou no bolso mais 16 mil. E aí o que ele faz? Ele faz outra carta e fica nesse processo. Então tem muitas pessoas fazendo 2, 3, 4, 5 cartas, quanto o orçamento comportar, e tem essas cartas lá. Então nós da The One ajudamos você na hora de escolher a carta, nós ajudamos você na hora da contemplação da carta e depois nós te ajudamos na hora da utilização da carta. É uma jornada. A The One está ali para ajudar o cliente na jornada. Assim como você, né, Schumacher? Né, ajuda o cliente né, a pessoa que vai até você a entender primeiro as despesas, os gastos e depois o direcionamento. Você ajuda a pessoa na jornada de vida dela. Lá na The One a gente faz a mesma coisa. Nós não queremos simplesmente vender um consórcio e virar as costas para esse cliente. Não. Eu falo que o dia que a gente mais fica feliz no escritório é quando o cliente é contemplado. Mas a gente fica mais feliz é quando ele pega o bem dele, quando ele acessa. Ou ele acessa o imóvel, ou ele acessa o carro, ou ele vai acessar o dinheiro. Né? Lá no nosso Instagram nós temos até alguns clientes que trazem esse testemunho aí da contemplação. Gente, segue o Luiz, me segue também, mas só segue a gente se você quiser alavancar seu patrimônio. Se não quiser, aí talvez não faça sentido para você. Renter, só clicar nessa setinha lá em cima e seguir nós dois, você vai ter muito resultado sobre isso também. Gente, vamos só, olha só, ele falou de 100 mil, né? Vamos colocar então uma carta de 1 milhão. Uma prestação de uma carta de 1 milhão em parcela reduzida em torno de R$3.500 por mês. Se você for fazer um financiamento... Menos, até menos. Pode falar. Vou te falar aí. E aí, você até me desculpa. É só para pontuar. É porque no consórcio você tem prazos. Então, você tem prazo de 180, 200 e 220 meses. Para cartas maiores, de valores maiores, a taxa é a mesma, mas o prazo ele é um pouquinho mais dilatado. Então, isso vai trazer o quê? Uma parcela mais barata. Hoje, R$1 milhão dá uma parcela de R$2.795. Uhum. 2.795. Eu brinco que aquela pessoa que fala assim, tem 1 milhão é difícil. Eu falei assim, não. Se você der conta de pagar uma parcela de 2.795, você já tem 1 milhão. Sabe por quê? Eu brinco que na Mega Sena você nunca sabe se você vai ser contemplado. Mas no consórcio você pode ter uma certeza. Um dia você vai ser contemplado. Bingo. E outra, olha para você ver, aí do 2.700 reais por mês, vezes 10, 27 mil. Aí você tem aí a possibilidade de ser contemplado por adimplência, né? Agora ele está comentando. E, gente, o percentual, uma coisa que me marcou muito, qual que é o público mesmo que paga 18 prestações em dia? Isso é muito interessante, né? Dentro desse consórcio que nós trabalhamos, ele privilegia quem paga em dia. Então, tem 3 modalidades de você ser contemplado simplesmente por ser um bom pagador. Chama lance fidelidade 6, lance fidelidade 12 e lance fidelidade 18. O que é isso? Lance fidelidade 6 nada mais é do que você ter 6 parcelas pagas em dia, as últimas 6. Se você tem 6 parcelas pagas em dia, daquele grupo maior, onde está todo mundo do consórcio, né, daquele grupo, dali tira-se um contemplado, né, cria-se um subgrupo somente daqueles que têm 6 parcelas. Então, à medida em que o tempo passa, então veja que o tempo está trabalhando a seu favor. À medida que o tempo passa, né, você consegue ter mais parcelas pagas. E aí criou-se o lance fidelidade 6, 12, 18. Por quê? Quando bater 18 meses, né, vai verificar todo mundo que tem 18 parcelas pagas em dia. E pasmem, né? Apenas ali 10 a 15% do grupo total consegue ter
18 parcelas pagas em dia. Então, nós estamos falando do universo de 3 mil pessoas, que é o tamanho do grupo, e lá no final, algo em torno ali de 300, máximo 450 pessoas, é que de fato tem 18 parcelas pagas em dia. Então, dali também sai um sorteado. Então, sai um sorteado para quem tem 18 parcelas pagas em dia, sai um sorteado para quem tem 12 e sai um sorteado para quem tem 6. Né? Além daquele que vai ser também contemplado por sorteio e pela opção do lance limitado, que é ficar ofertando 30%. Então veja aqui, ó, 5 possibilidades de ser contemplado. Sabe uma conta que eu faço para o meu cliente lá? Eu falo assim, olha, nos 3 primeiros anos de consórcio, você tem 144 chances de ser contemplado. E aí eu falo que o que vai determinar se você vai ser contemplado de forma mais rápida é simplesmente você ser um bom pagador. O que nós fazemos para te ajudar? Nós te lembramos todo mês e nós ofertamos. O que depende de você? Cumprir o compromisso de pagar. É constância, né? Se você plantar uma sementinha, lá no escritório a gente até tem uma sementinha que chama consórcio, fala assim, olha, quando você escolhe fazer um consórcio, você está ganhando uma semente. O que você vai fazer com essa semente? Você vai plantar ela, mas não é só plantar, jogar na terra e deixar. Você precisa regar ela todo dia. Assim é o consórcio, né? Você escolhe fazer um consórcio, você ganhou uma semente. Então, pagar o boleto em dia todo mês é você ter a constância de regar. Porque uma hora essa semente vai nascer, vai brotar e ela vai dar frutos. Eu falo que ela dá frutos é quando você é contemplado para você poder adquirir o seu bem. E você só precisa de pagar a prestação. Porque o lance eles dão para você, mesmo se você não quiser, eles vão te dar, vão dar o lance para você, depois você fala assim, eu quero ou não quero, você pode aceitar ou não, o embutido, pode se dizer, né? Sim. Eles vão te falar que você tem que pagar. No dia que tiver vencido, eles vão te mandar uma mensagem assim, ó, daqui 2 dias, se não me engano, quanto tempo? 2 dias que você mandou antes ou um dia? Como é que funciona? O prazo para a pessoa pagar? A gente manda geralmente 2 dias antes de vencer. 2 dias. Mas 2 dias manda para você, te avisando que a prestação está lá para você pagar. Olha para você ver que legal. Você vai ter um aplicativo, você vai ter um contrato. Você só precisa de pagar. Se você pagar, a sua chance de ser contemplado rápido existe. Não está te prometendo isso, mas existe. Porque hoje a possibilidade é muito maior. Falei para as pessoas fazerem pergunta, eu vou rodar aqui agora para ver se tem alguma pergunta, mas incrível esse conteúdo que a gente está entregando hoje. Não deixem de seguir nós dois, gente. Importante mais para quem não está seguindo. Brunão falou aqui, ó, 2 amigos e profissionais incríveis e admiráveis. Então, eu só estou fazendo essa live hoje sobre esse assunto por sua causa também, Brunão, porque foi você que nos conectou a essa possibilidade também. Você com a Deone, com essa sociedade com o Luiz aí também. Então, hoje o assunto ele vem muito do que você plantou também, com esse propósito aí de vocês dois ajudarem cada vez mais pessoas. Vamos ver se tem alguma perguntinha aqui. Olha, o Wilton falando aqui, o Wilton Cruz, Grupo HDI. Eu fiz e fui contemplado. Time Deone é fantástico. Que chique, Wilton. Bacana. O Wilton foi contemplado lá também. Legal, né? A gente gosta muito, sabe? Porque eu falo assim, gente, cliente contemplado não pode ser igual cabeça de bacalhau que ninguém nunca vê, não. E a gente gosta, a gente liga para o nosso cliente, a gente pede ele permissão para gravar, para postar, né? Porque através, né, do testemunho, através das experiências que os nossos clientes estão vivendo, né, vai ajudando outras pessoas também a enxergar o produto com bons olhos. Porque, infelizmente, lá atrás, no passado, o produto foi muito... foi vendido da forma errada e acabou pegando uma imagem que não condiz com aquilo que, de fato, o consórcio favorece ao cliente. Perfeito. A Juliana, quais fatores interferem na contemplação? A gente já falou sobre isso, mas falamos bastante sobre a questão de adimplente, questão de você... Eu posso até pontuar de forma rápida, né? Quais fatores influenciam? Primeiro, a adimplência. Pagar o consórcio em dia já te coloca à frente de muitas pessoas. Segundo, avaliar o tamanho do grupo, né? Terceiro, verificar qual que é a prioridade desse grupo. Porque tem grupos que ele vai privilegiar mais as pessoas que querem ficar ofertando o lance livre. Né? Tem um consórcio, eu não vou citar o nome, mas ele oferece uma taxa de administração baixinha. Ele tenta pescar o cliente pelo custo. Só que grupos muito grandes e a forma que ele beneficia para contemplar é quem dá lance livre. E aí quando você vai olhar para os lances livres daqueles grupos, é só lance alto, 70%, 80%. Então acaba que às vezes a pessoa compra o consórcio olhando simplesmente para a taxa
né? E ele acabou caindo numa cilada que é um grupo voltado só para contemplação de lance livre. Então não te favorece. Por isso que, de novo, eu volto a falar. Pensa quando você for comprar um consórcio. É como se você estivesse comprando uma ferramenta. Se você comprar a ferramenta errada, ela não vai resolver o seu problema. Perfeito. A Kelly Cristina, olá Kelly, bom dia, seja muito bem-vinda. Fábio também é por aqui. A Juliana falou assim: o que você considerar na hora de escolher um consórcio? Então, e aí, o que escolhe? Você já falou um pouquinho, mas só sintetize pra gente. Quando a pessoa for escolher, não é só taxa, ele acabou de explicar. Eu, por exemplo, tá? Na época do banco, eu falei, qual que é a menor taxa? Eu quero essa. Talvez naquela época do banco fazia sentido. Porque lá não tinha muita diferença de um para o outro, de contemplação. Já hoje já não faz, então as coisas mudam. Antigamente a cafeteria era a padaria. Hoje em dia você vai na cafeteria e por último você vai na padaria. Então, qual que é aí a forma de você escolher? Qual administrador escolher? Ô, Schumacher, eu volto a falar, né? Assim como você escolhe uma ferramenta para cada necessidade, né? Existem administradores que são melhores para contemplação de veículo, né? Então, primeiro, entender a sua necessidade e se as opções que você tem, ela atende a essa necessidade. Por quê? Tem consórcios que às vezes ele não vai atender a finalidade que você quer. Então, primeiro, identificar a finalidade e se as opções que estão sendo ofertadas condiz com essa finalidade. Segundo, avaliar o tamanho do grupo, né? O tamanho do grupo é importante, porque às vezes você vai entrar num grupo muito grande e aí esse grupo ele não favorece, às vezes, contemplação de quem não tem recurso para ofertar, quem vai ficar ali só naquele lance embutido. Terceiro, é importante olhar a taxa, ok? Mas a taxa não pode ser o seu fator decisivo, porque senão você vai cair naquela armadilha do menor preço, mas que também não vai te entregar o resultado que você espera, ok? Quarto, eu diria que verificar as possibilidades de contemplação também. Por quê? Nós temos aí administradoras que vão trazer 3 opções, tem administradores que vão trazer 4 e tem administradores que vão trazer 5 ou até 6 opções de contemplação. Então é sempre importante você avaliar as formas que você tem de acessar o crédito, tá? E quinto, eu apontaria no suporte que você vai ter. Por quê? Muitas pessoas às vezes acham assim, ó, comprei o consórcio, agora eu não... Aliás, vou falar do lado do vendedor, né? Vendi o consórcio, agora eu deixo o cliente para lá. Nananina, não, né? Existe uma responsabilidade por detrás da venda do consórcio. Então, escolha pessoas que também não vão trazer promessas que não estão aí, né? Se é da área de investimento, você sabe. Tem, às vezes, pessoas que ficam aí prometendo 2, 3, 4% de rendimento ao mês sobre determinadas aplicações. E a gente sabe que isso é factoide, não existe, é uma pirâmide, se uma hora vai cair, vai dar problema. A mesma coisa é o consórcio, né? Muitas das vezes a pessoa fala assim, não, pode fazer isso aqui que em tanto tempo você vai ter que anular. Se não te provar em números, né? Hoje você consegue acessar um grupo, você consegue ver a média de contemplação, o número de contemplados. Então, é interessante que quem esteja te ofertando o consórcio, né, te traga números, né, te evidencie que aquela escolha ou aquela indicação dele para você está sendo a mais viável. Então, eu apontaria esses 5 itens aí para você avaliar na hora de escolher um consórcio, né? E converse com mais profissionais. A gente sabe que hoje você não vai olhar com um profissional e pronto, né? Eu sempre falo com os clientes, olha, bata um papo conosco e tudo, mas se você não se sentir seguro, ou se você estiver olhando com outra pessoa, né, vamos conversar, vamos colocar na mesa essas informações para que eu consiga até, às vezes, te apresentar um paralelo entre A e B para o cliente avaliar. Eu falo que eu não decido para o cliente, mas o que eu faço é trazer para o cliente o máximo de informação possível para que ele entenda que aquilo que eu estou ofertando faz sentido para ele. E, lógico, olhar a questão da segurança, da confiabilidade também da instituição. Então, não adianta você fazer o consórcio com qualquer
empresa, porque nesse mercado que está crescendo muito, gente, nós estamos chegando num cenário que grande parte das pessoas estão buscando informação de forma estratégica, estão adquirindo consórcio de forma estratégica, tá? É o produto que tem que ser feito de acordo com a estratégia de cada um também. Mas vão entrar muitas empresas aí listas nesse mercado, aproveitadores desse mercado, então busquem referências. Não vá por modinha, porque a gente tem aquele cenário, né? Se a gente sair aqui na rua agora, na frente da Deona, fizer uma fila lá, umas 10 pessoas, vai ter gente entrando na fila ali sem nem saber que fila que está entrando. Então, Exato. muito cuidado com isso. Então, entender esse processo também. E aí, vamos ver se tem mais alguma perguntinha aqui. A Márcia Dantas, minha contadora. Nossas histórias são parecidas, Luiz. Comecei em um apartamento de 35 metros quadrados, evoluí para uma casa de 65 metros, amortizei e hoje moro no meu sonho, que por sinal foi colorido no centro de treinamento do Rodrigo Chá. Vou até printar essa tela aqui agora, porque eu fico feliz demais. E corredora também, minha amiga de corrida, está quase correndo mais do que eu já está me passando, né, doutora Márcia? E deixa eu printar isso aqui. Legal demais, né? É interessante a gente ver como algumas histórias elas se conectam, né? Por isso que eu disse no início, eu gosto sempre de contar a minha história, porque de alguma forma a minha história vai encorajar ou às vezes vai até validar algo que a pessoa já viveu, né? Legal. Eu acho que o Iago está perguntando. Pergunta muito boa, a gente não falou sobre isso, legal. Existe uma correção através do INCC das parcelas? Como isso pode impactar o orçamento futuro? E como pode se planejar em uma relação a isso? E antes até de responder isso, gente, uma outra coisa também que a gente tem que tomar ter ciência, que consta, vou pagar 2.700 para uma carta de 1 milhão, mas eu sou o dono de uma microempresa. A empresa minha é MEI. Você tem que comprovar a renda para você ter o acesso ao crédito. Então você não vai perder o dinheiro, mas você pode ter a sua carta não liberada para você adquirir aquele imóvel de 1 milhão, porque a administrador fala assim, pô, mas ele não tem condição de pagar isso não, ué. E ele tem essa questão de... Então, analisar, gente, tem que fazer consórcio também dentro de algo que também cabe no seu orçamento, tá? Dentro da capacidade de pagamento. Pagar. Exatamente. Eu vou juntar com minha mãe, e aí, como é que você comprou a condição de pagamento disso depois? Então, entender o propósito também. Então, entender do jeito certo. Responde o caso do Iago aí sobre a correção. Olha, por que a correção existe? Tá? Ela existe porque tem gente que vai ser contemplado no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto ano, por aí vai. Não tem como os mesmos 100 mil reais de hoje ser os mesmos 100 mil daqui 5 anos. Então, a correção ela existe para que os 100 mil mantenha o poder de compra, ok? E como que isso afeta no meu orçamento? Se você pegar aí os últimos 10 anos, o INCC variou ali entre 5,5% a 6%. Então, é isso que corrige anualmente o consórcio ao longo do tempo. Luiz, tem correção? Tem. Assim como o financiamento também tem correção, né? Qualquer crédito que você toma a longo prazo, vai existir um indexador, vai existir um índice que corrige. No financiamento, a maioria dessas correções é através da TR, taxa referencial. No consórcio, se é consórcio imobiliário, a correção muitas das vezes vai passar pelo INCC. Se é veículo, vai passar pelo IPCA. Então, essa correção nada mais é para que o dinheiro não perca valor no tempo. Então, assim como o nosso salário tende a ser corrigido anualmente e vai crescendo, a parcela do consórcio ela sofre essa correção, por quê? Quem ainda não foi contemplado precisa ter o valor do crédito atualizado para não ficar prejudicado, né? Porque senão, se eu der os mesmos 100 mil de hoje lá na frente, daqui 5 anos, ele não compra o mesmo imóvel. Então, é interessante que no consórcio imobiliário, o que corrige o contrato é exatamente o índice que corrige a construção civil, que é o INCC. Então, isso vai trazer o quê? Uma garantia para você que mesmo que o seu consórcio demore, vamos falar essa frase, você não vai perder poder de compra lá na frente. Então, isso é um benefício, ok? Porque se não tivesse correção, lá na frente você ia pegar um valor que, né, ao longo do tempo o dinheiro tem valor, então você pegaria um dinheiro desvalorizado. Então, isso é um benefício, tá? Sim. E você citou um negócio que é importantíssimo. Vou chamar aqui, eu sempre falo, olha, faça uma parcela que cabe no seu orçamento, né? Assim como a gente sonha em ter, igual o meu caso, né, a minha casa de condomínio,
Se eu der esse passo maior que a perna, eu posso fazer o quê? Eu posso cair dessa escada e voltar lá embaixo e ter que começar do zero. Então, é um processo de construção, né? Então, faça uma parcela que cabe no bolso e por aí você vai subir nesses degraus aí ao longo da vida. Eu falo que na vida... E uma referência importante, faça o que cabe no seu orçamento, considerando a parcela cheia. Por mais que você vai pagar reduzida, você tem que entender, vou ser contemplado, e quando for contemplado, a parcela vai ser o valor. Então faça essa divisão aí, pega o valor da carta, divide pela quantidade de meses, para você ter uma referência aí também de quanto que vai ser sua parcela cheia, mais ou menos, vai estar um pouquinho maior, porque você vai estar pagando a reduzida durante um tempo, mas você tem essa referência também. A Cris Paixão falou assim, existe um valor mínimo e máximo? Acho que o mínimo de consórcio, o máximo de... Vamos falar do imobiliário, acho que é isso que ela está perguntando. Imobiliário ali na casa de 100 mil reais, tá? E hoje o máximo valor de uma carta, 2 milhões, tá? Ah, Luiz, eu queria um crédito enorme. Não tem problema, você pode comprar várias cartas. O consórcio te possibilita, né? Você, por exemplo, juntar 5 cartas para comprar um bem. Né? Tem gente que fala assim, eu quero fazer 5 cartas de 100. Aí ela foi contemplada em todas, ela pode juntar todas as cartas para comprar um único bem. Então isso é uma forma de somar. Tem gente que fala assim, agora eu só dou conta de fazer 2. Mas lá na frente ele consegue fazer mais 3, então lá na frente ele pode juntar as 5 para comprar um bem. Outro benefício. Perfeito. O Douglas Lopes falando o seguinte, uma carta, eu não entendi muito essa pergunta aqui não, mas uma carta de valor mais alto atende um imóvel, ou pode ser mais de um dentro do valor do crédito, entendeu? Entendi. Eu entendi que ele está perguntando o seguinte, Luiz, eu fiz uma carta de 500. Uma carta de 500, ele pode comprar 5 imóveis, 3 imóveis, 2 imóveis ou um imóvel. Então, na carta que você tem, você pode comprar quantos imóveis for possível, desde que entra dentro desse crédito, sem ter a necessidade de ficar comprando uma carta alta, entendeu? Basicamente, acho que foi o que eu entendi. Uma carta de valor mais alto atende um imóvel ou pode ser? Então, assim, um imóvel você pode comprar com a carta alta ou você pode ter várias cartas para comprar esse único imóvel ou você pode ter uma única carta para comprar vários imóveis. Perfeito, eu não sabia disso. Só não pode, gente, uma coisa importante, ser de administradoras diferentes, né? Então, por exemplo, eu compro lá no Santander um consórcio, compro na HS, na Demicon outro, eu não posso juntar os dois no mesmo imóvel. Não dá. Então, exato, mas da mesma administradora pode. Perfeito. Cris perguntou que também, existe alguma diferença entre fazer um consórcio pessoa física ou jurídica? Existe. A única diferença é sobre o seguro que é obrigatório. Ok? Quando você é contemplado, existe um seguro que é obrigatório. Para a pessoa física, tem o seguro. Né? Geralmente, esse seguro dá 0,038% do valor do crédito. Na PJ, não existe o seguro. Então, tem essa pequena economia aí que faz a diferença. Inclusive, o Schumacher, tem muito cliente que às vezes movimenta tudo que tem na conta da PJ. Então, às vezes, faz mais sentido para esse cliente comprar através da PJ, uma vez que na pessoa física ele não vai conseguir comprovar a renda. E detalhe importante, no consórcio, a comprovação de renda ela é muito mais fácil do que no financiamento. Ok? Então, isso também é um ponto positivo. Igual no caso da minha sala, eu comprei no nome da empresa. Para minha esposa, por exemplo, um dos que eu tenho, comprei no nome pessoa física dela. Então foi diferente. A Márcia falando que ainda não corre mais do que... Ainda! Do jeito que você está correndo aí, em breve. Então, bora lá. Então, vamos entender se tem mais alguma perguntinha aqui. Acabamos. Gente, Luiz, eu primeiro quero só te agradecer por estar realizando o sonho de tanta gente e por ter aceito esse convite. Brunão, Kelly, cada um de vocês que de alguma forma fizeram parte dessa construção dessa live aqui hoje. Gente, por Deus, eu nem conversei com isso, que pergunta que eu iria fazer. Não teria nada contra perguntar também, não. Mas eu adoro essa conversa, tipo assim, de improviso, essa conversa prática do jeito que foi feito hoje. A sua comunicação é absurda, Luiz. Deus te deu esse dom para você ajudar pessoas e parabéns por comunicar de uma forma tão clara, por ajudar tanta gente. Brunão, obrigado. Kelly, obrigado. Cada um de vocês que fizeram parte. Não deixe de nos seguir, gente. Nós chegamos a ter aqui mais de 20 pessoas ao mesmo tempo. Já passaram aqui mais de 100 pessoas nesse período que a gente teve aqui agora. Vou deixar essa live salva, porque senão é uma live, isso é um treinamento. Eu acho que foi a live que eu mais demorei até hoje fazer. Mais de 1 hora. Ué, 1 hora e 8 minutos. Exatamente. Glória a Deus, né? Mas que conversa bacana, que comunicação clara. E a cada um de vocês que estão aqui, só vou te pedir um favor.
compartilha com alguém, não deixe de seguir a gente. Se quiser transformar sua vida financeira, conta muito comigo. Toda semana, quarta-feira agora eu tenho live, eu não sei se eu tenho nem vaga, mas eu sei que eu tenho... Live não, tem treinamento gratuito aqui. Toda semana eu faço um treinamento inicial gratuito, gente. Por que eu faço treinamento inicial gratuito? Como o Luiz participou, porque no final eu te ofereço o treinamento. Se você quiser fazer, vem no gratuito. Se você não quiser, se você não gostar do Schumacher, do método, mexe com isso não. Você só não faz curso de transformação financeira comigo se você não quiser. E não estou querendo vangloriar, eu vou repostar o que aconteceu aqui no sábado. No sábado, gente, quase acabaram as cadeiras. Está lotado de gente. Está vindo muita gente, sabe por quê? Porque tem cada vez mais pessoas recomendando. Eu não quero só te treinar, eu quero te treinar e te transformar. Esse é o meu objetivo. Eu quero que a partir de você, uma família educada financeiramente suja. Eu quero que você tenha condições de fazer muitos consórcios com o Luiz, com o Bruno, financiar imóvel com a... construir bens, viajar cada vez mais. Esse é meu propósito contigo. E não quero ser arrogante, mas quero dizer, eu tenho conseguido ajudar muita gente que tem permitido esse acesso. Então, se faz sentido para você, me segue, me manda uma mensagem que você vai ser meu convidado para vir aqui participar desse treinamento, para a gente realizar cada vez mais sonhos. Tem esse treinamento normalmente às quintas-feiras, a semana vai ser quarta, porque na quinta eu tenho um curso, vai acabar de madrugada. Não sei quando que o Luiz fez, foi de dia, foi durante a semana. Final de semana. Foi final de semana. Então foi num sábado. Tem um que a pessoa sai aqui 2 horas da manhã, com sono, mas com uma transformação absurda. Então, essa turma tem esse durante a semana. Tem o sábado também o curso. Então, a outra palestra vai ser no sábado da outra semana. Então, se alguém tiver interesse, manda uma mensagem no meu direct, que o Rodrigo, eu quero, manda o seu WhatsApp, que é a Duda, que é a Ana, o Kaique, vão conversar aí com você, ou a Vanessa vão conversar com você. Aí, ó, quinta, tô indo no treinamento, Thiago. Bora lá, Thiago, traz o energético aí, que 2 da manhã você vai sair daqui, transformado. E tamo junto, meu amigo. Parabéns por estar nesse ambiente. Luizão, recado final. Agora é contigo, divulgue aí as empresas também. E muito obrigado pela oportunidade, tá? Conteúdo incrível. Vou deixar esse conteúdo tão incrível que foi, eu pedi ao Kaique aqui agora, colocar esse conteúdo no YouTube também. Muita gente tem que receber isso aqui. Beleza? Maravilha. Agora é contigo. Você que vai fechar essa live. Agora estou só te ouvindo, você fecha aí. Então, primeiramente agradecer, né? Então, você que precisa aí, né, de um consórcio, que quer escolher a ferramenta consórcio para poder aumentar o seu patrimônio, né? Ou trocar de bem, ou buscar uma reforma na casa, ou a construção daquilo que você tanto sonha, né? Pode contar conosco. Segue lá, @TheOne, ok? The One Seguros é o nosso Instagram. Me segue aí também. Eu estou sempre compartilhando conteúdos. Eu queria só fechar aqui o Schumacher. Eu busquei uma palavra nesse final de semana. Falei assim, Senhor, o que eu devo levar, né? Você disse algo aí, o Senhor tem me capacitado muito na minha comunicação e eu entendo que através disso eu tenho que aplicar esse dom que Ele está me dando, né? E eu falo que esse final de semana eu escutei na igreja uma ministração sobre a parábola dos talentos. E o que ensina na parábola dos talentos? A sermos multiplicadores. E eu senti que essa palavra era de Deus porque nós viemos falar aqui sobre como multiplicar patrimônio, né? Então eu digo que nós nascemos para multiplicar, né? Multiplicar talentos, multiplicar dons, multiplicar também, né, o nosso patrimônio. Então eu encorajo vocês, né, a não esperar o tempo certo para multiplicar. Aquilo que nós já temos já é algo que nós recebemos da parte do Senhor. Então, se Ele confiou a nós aquilo que nós temos, né, a nossa casa que nós já temos, o nosso salário que nós já temos, a nossa condição financeira, é algo que nós já temos. A partir daí é que nós devemos multiplicar. Nós vemos na Bíblia tantos exemplos de multiplicação a partir do pouco, né? Dos 5 pães e 2 peixinhos, da multiplicação do próprio talento, né? E da multiplicação até do azeite daquela viúva que só tinha um pouquinho. Então, Deus, Ele trabalha a partir daquilo que você tem e Ele já nos entregou algo. Agora, cabe a nós multiplicar aquilo que nós já temos na nossa mão. E eu falo que a gente não precisa comparar com o que outro tem, porque cada um já recebeu conforme a sua capacidade. Então, saiba que cada um de vocês já tem algo e a partir, né, daquilo que o Senhor tem capacitado, o Schumacher, aquilo que o Senhor tem colocado diante de mim, nós queremos te apresentar um caminho para te ajudar também a ser um multiplicador nessa terra. E vamos lá, 2 recadinhos então rápidos, até importante. Você pode usar consórcio também, gente, para reformar sua casa, tá? Então tem gente que fala assim, eu quero fazer uma mega reforma na minha casa, tem um banquinho, mas vai ficar caro. Ok,
consórcio vai te dar acesso a isso, tá? Então, outra situação. E nós somos abençoados para que possamos abençoar. E todo mundo que está aqui é abençoado por ouvir, é abençoado por enxergar, é abençoado por ter atitude de se desenvolver num assunto tão importante como esse. Então, você é abençoado para que você possa abençoar outras pessoas. Pense muito nisso, viu? Que essa seja a mensagem dessa semana. Você é abençoado para você abençoar. Vamos fazer esse mundo um lugar melhor. Grande Luiz, um abração para você. Brunão, Kelly, um abraço para vocês. Tchau, tchau, viu? Meu Deus, abraço, tchau. Tchau, tchau.